vamos dar uma palestra no Algarve e eu vim ter com o Bruno Lagos e tivemos um pequeno atraso com a praia. Estava muita gente na praia e só conseguimos chegar agora, mas estamos aqui prontos para vos falar de coração daquilo que nós achamos que deve ser uma comunicação eficaz e amorosa de casal. Esta câmara não está muito boa. Bom, então, vou-vos apresentar o Bruno Mendo, que é nosso colega no Centro de Medicina Integrativa e que fez um doutoramento na área da sedução, está certo? Doutoramento assim, informal. Está a escrever um livro sobre relacionamentos. Não podia ter isto para não. Podes. Agora, se não podia, já disse. E de qualquer forma, temos vindo a trabalhar muito na área dos relacionamentos e na área das terapias conjugais e por isso, e porque as pessoas cada vez mais nos pedem para ajuda no sentido de melhorarem os seus relacionamentos amorosos, é por isso que nós vimos aqui falar sobre a comunicação no casal. Desta forma, gostaríamos de vos começar por falar sobre o que é a comunicação. Portanto, a comunicação é uma palavra que vem de uma palavra do latim, que é comunicare. Bruno, diz tu o que é significa pôr em comum. Algumas interpretações da etimologia dizem ação comum, mas significa pôr em comum. Ou seja, estamos a falar de, quando falamos de comunicação, falamos de comunicar, falamos de pôr em comum com uma pessoa, qualquer coisa. Neste caso, geralmente, são ideias, emoções, aquilo que passa deste lado. Pôr em comum com a outra pessoa. Muito bem, então dentro deste pôr em comum é onde nós notamos que há mais agravamento no casal e que muitas vezes os casais não sabem comunicar. Portanto, a ideia de conseguirmos mostrar-vos como é que se podem relacionar melhor, partindo de um pressuposto ou de uma ideia base, a nossa intenção é que os relacionamentos amorosos, de uma forma geral, entre as pessoas, possam ser mais amorosos, melhores, mais eficazes e com isto, portanto, melhoremos a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade de uma forma geral. É sempre essa a intenção. E as relações não estão para fazer-nos felizes do ponto de vista básico, estão para nos fazer profundamente conscientes e conscientes também daquilo que nós temos que trabalhar. Portanto, como é que eu me tenho que trabalhar a mim e como é que eu tenho que trabalhar o outro? E para isso é extremamente importante a comunicação. E foi por isso que decidimos falar de comunicação, certo? Portanto, Sim. Podemos dividir, assim, classicamente falando, podemos dividir a comunicação em duas grandes partes, não é? Dois grandes subtipos, vamos lhes chamar assim, que é a comunicação verbal, que é o que estamos aqui a falar hoje, mas também a comunicação não verbal, que é aquilo que eu não falo e a leitura que vamos fazendo um dos outros pelas nossas expressões, pela nossa forma de atuar, pela nossa forma de respirar, pelo nosso tom de voz. Então, com isto, nós passamos muito da nossa mensagem. Exatamente. Portanto, um exemplo básico, ou seja, nós hoje vamos falar um pouco mais da comunicação verbal nos casais, mas é importante perceber que estas outras partes da comunicação têm que estar asseguradas na medida em que temos que saber que elas existem e comunicam às vezes muito mais do que a parte verbal, e falaremos disso, aprofundaremos isso noutras palestras que faremos. No entanto, nós temos a comunicação não verbal, que depois se divide, como vocês também percebem facilmente, no paraverbal, ou seja, naquilo que acompanha as palavras geralmente, que é a voz, e a voz depois tem o ritmo, o tom e uma série de parâmetros que vão mudar a resposta ou que vão mudar a mensagem que eu envio. Por exemplo, quando uma experiência que acho que toda a gente pode ter tido mais ou menos, é quando a nossa mãe nos chama e basta, o nome é o mesmo. Por exemplo, no meu caso, Bruno ou Ana, o nome é o mesmo. A minha seria Ana Cristina. Não? Ana Cristina. Mas estão a ver? Mas neste caso, aquele tom, com aquelas duas palavras, o primeiro e o segundo nome, pronto, já estamos em problemas. Mas nós percebemos que o nome
acompanhado de um certo tom, já nos quer dizer a mensagem. Nós, e desde crianças, nós temos esta percepção. E se eu disser a alguém, agora assim um pequeno exemplo antes de entrarmos na parte verbal, se eu disser a alguém, por exemplo, estou com a Ana e digo, pá, odeio-te, pá, faço isto. Qual foi a minha mensagem? A minha mensagem, a maior parte de vocês que vai receber, é a palavra é odeio-te. Mas toda a parte não verbal, o tom, o sorriso, vocês vão perceber que eu estou a brincar, de certa forma, e que estou a provocar ligeiramente. E então, este é o impacto da parte não verbal. E, portanto, nós precisamos, para falar daquilo que vamos falar hoje, uma comunicação mais eficaz entre os casais, que é essencial. Se eu tivesse que dizer uma coisa que faz com que o casal fique junto, para além de quererem estar juntos e de terem a atração e esta intenção de construir qualquer coisa em conjunto, a parte mais importante é a comunicação, que é pôr em comum com o outro. E, portanto, para entrarmos neste tema da parte mais verbal, é importante percebermos que a parte não verbal tem que estar, temos que saber que ela existe. E, portanto, como hoje não é esse o tema, eu vou deixar uma frase para vocês que serve de base para vocês perceberem o que é preciso desta parte. Eu costumo dizer, antes de falares com a pessoa que amas, lembra-te que é a pessoa que amas. A nossa linguagem não verbal, a nossa comunicação não verbal, aquilo que faz é comunicar emoções. A nossa voz comunica emoções, o nosso corpo comunica emoções. E, portanto, antes de falares com a pessoa que amas, lembra-te que é a pessoa que amas para falares a partir desse tom emocional. Certo. E depois, então, a partir daí, podemos trabalhar na parte. E com isto já conseguimos fazer muita coisa, porque se estamos irritados, então, por exemplo, não vamos comunicar. Se estamos chateados, se estamos muito aborrecidos, se aconteceu algo que nos tirou do nosso controle emocional e se, portanto, temos a certeza que não vamos falar com essa amorosidade com que devemos falar à pessoa que amamos, não vamos falar. Não é o momento e dizemos claramente que esse não é o momento, que agora não estou capaz de comunicar e podemos, nomeadamente, que eu acho que isso é uma técnica espetacular, dizer, olha, daqui a 2 dias vamos falar sobre este tema, vamos discutir este assunto. Porque isso vai nos permitir ter a calma e a serenidade e a amorosidade para então irmos falar daquele tema que é um tema que incomoda aos dois ou de alguma coisa que aconteceu. Bom, mas antes de falarmos da comunicação no amor, vamos falar do que é o amor. Ok? Portanto, o amor é uma palavra, amor, por si só significa algo para cada um de nós, mas também devemos saber que o amor significa algo diferente para cada um de nós, consoante as experiências que nós já tivemos. Porque eu, por exemplo, posso ter tido uma experiência boa na minha infância, do exemplo que eu tive do meu pai em relação à minha mãe, do meu avô em relação à minha avó, de uma forma geral, de quem me acompanhou na minha infância, e com isso eu fiquei com uma aprendizagem daquilo que era o amor. E, portanto, para mim o amor é caminhar de mão dada, porque foi isso que eu vi. Exatamente. Para mim o amor é falar adequadamente, porque foi isso que eu vi. Então, este é o chip que eu tenho na minha cabeça daquilo que é o amor. Mas se outro viu o pai a bater na mãe, então o amor é bater, ou o amor é falar mais torto, o amor é falar desacuadamente, o amor é, por exemplo, o silêncio, é a não comunicação. Então, essa pessoa, no início, antes de querer comunicar em casal, precisa, sem dúvida, de ter uma terapia para que ela possa identificar as crenças limitadoras que ela tem a um bom relacionamento do casal, certo? É que aqui é por aí, por muitas técnicas que a gente queira dar, temos que saber identificar o que especificamente é que eu tenho na minha cabeça em relação àquilo que é o amor, ok? Exatamente. Porque o amor na realidade não se pode definir. Talvez o amor seja, vamos lá ver, eu que sou uma romântica incurável, vamos lá ver se eu chego lá. Talvez o amor seja querer estar naquele momento e não querer estar em mais lado nenhum. Talvez o amor seja quando alguém nos transforma no melhor que nós podemos ser. Então,
Com isto, nós temos que entender quando nós estamos em casal e quando nós nos sentimos bem e queremos melhorar o nosso relacionamento, perceber se aquilo que para mim é o amor é a mesma coisa para o outro. Ou seja, definir as intenções do casal. Okay? Quais são as intenções do casal? Para que aquela relação possa funcionar, têm que estar os dois mais ou menos alinhados e estar coerentes no seu objetivo final. Porque um dos problemas que nós vemos é quando um quer uma relação fugaz e outro quer uma relação mais estável, por exemplo, e aí já não vai poder funcionar à partida. E não vale a pena acharem que podem mudar as pessoas, porque não podem. A única pessoa que pode mudar é o próprio. Nós podemos influenciar essa mudança, mas sempre percebendo que não temos esse controle. Isso. Nunca vou ter o controle sobre o comportamento de outra pessoa. E essa é uma grande regra sobre o comportamento humano e sobre relacionamentos, que é a regra do controle. A lei do controle. E a lei do controle diz isto. Quanto mais eu tento controlar outra pessoa, menos influência eu tenho. E se a única coisa que eu posso ter é influência, eu estou a perder a única coisa que eu tenho a tentar controlar. Portanto, e isto é uma coisa fácil que todos conseguimos perceber com um exemplo fácil, que é, se eu vos disser, sabem quando vamos ao restaurante e a pessoa que nos traz a comida traz um prato quente e diz, cuidado que isto está quente. Não toquem, porque vão-se queimar. O que é que nós queremos fazer? Qual é a primeira coisa que nós queremos fazer? Tocar. Geralmente é tocar no prato, ver quanto quente é que está. Quando nos dizem, não faças isso, é proibido, não podes fazer. Estamos a tentar controlar e a primeira coisa que nós fazemos é ir contra isto. É a tendência humana. Aliás, parte desde do pecado original, não é? Não podes comer a maçã. E a Eva come a maçã. Portanto, atenção. E depois queria que o gajo comesse. E depois queria que... E o gajo não gostava de maçã, era intolerante à maçã. Tudo começou aí. Mas isto explica perfeitamente esta lei do controle. E a lei do controle é esta, que diz que quanto mais eu tento controlar, menos influência eu tenho. E nós podemos é ter influência. Portanto, só para reforçar esta mensagem de que nós podemos melhorar muito nos relacionamentos, sempre com a consciência de que eu melhoro-me a mim, posso influenciar a melhora do outro, mas não posso controlá-la. E uma coisa que disseste em relação ao amor ser coisas diferentes para pessoas diferentes. É muito interessante e é muito importante, porque às vezes a Ana deu um exemplo profundo, que é quando eu tenho visões do amor completamente distintas. Existe outra coisa, que é quando temos visões do amor semelhantes, mas diferentes na mesma. O que é isto? Por exemplo, eu associo amor. Esta pergunta é para vocês. Quando é que eu sei que estou a ser amado ou amada? Quando é que eu sei que aquela pessoa ama outra pessoa? O que é que me faz dizer isso? A tua resposta a isso vai ser... A tua resposta a isso vai ser diferente da minha, provavelmente. Claro. E este é um dos grandes problemas nos relacionamentos. É que a minha definição de amor é diferente da tua definição de amor. Associamos ao amor coisas diferentes. E o pior é isto. É que às vezes associamos àquilo que a outra pessoa associa a amor, comportamentos que ela associa ao amor, eu associo a não amor. E isso pode ser um problemático, porque a outra pessoa tenta fazer coisas boas para mim e eu interpreto aquilo como sendo um ataque ou qualquer coisa que não é aquilo que deveria ser. E aí entramos no tema, diretamente também, desta comunicação eficaz. Como é que eu posso saber? E amorosa. Comunicação eficaz, amorosa. Como é que eu posso saber, como é que eu posso fazer de maneira a que a outra pessoa receba de mim aquilo que para ela é amor e não só aquilo que para mim é amor? E o que é que eu posso fazer para aquilo que a outra pessoa faz, eu poder começar a interpretar algumas coisas como amor, se eu souber que para ela é isso que significam, e não ficar fechado nas minhas definições que dizem que aquilo não é amor. Ok? Isto aqui é muito mais profundo que aquilo que vocês pensam. Vou dar aquele exemplo da pila. Essa disse tu assim. Estivemos a pensar quais eram as anedotas que podíamos falar hoje. Ok, então não é já. Cortei-te o teu raciocínio. Não, eu lembro-me. Então, para vocês perceberem quão profundo é este conceito. Eu, em Itália, estávamos a dar um curso, eu e o meu colega, e uma das participantes, que tinha uma relação feliz, longa, já há 30 anos, e ela, a certa altura, percebeu-se e disse-nos: eu estou com um problema. É que eu, ultimamente, estou-me agora a perceber
porque eu não tenho sentido amor na minha relação, não me sinto amada. E aquilo, à partida, parecia um grande problema. E aquilo que nós lhe perguntámos foi: como é que tu sabes, ou como é que tu vais saber que estás a ser amada? O que é que te falta? O que é que falta acontecer para tu saberes que estás a ser amada? Ela ficou a pensar e, passado um bocadinho, nós continuámos a dar o curso, ela levantou o braço e disse: eu sei o que é que me está a faltar. E ela disse: aquilo que me falta é um abraço. E notem a diferença de mundos que existe entre dizer eu não me sinto amado ou falta-me um abraço. E a diferença destes dois mundos é a diferença da minha definição de amor ou da tua definição de amor e de nós metermos em problemas linguísticos que fazemos para nós. Amor, amor, amor. Sim, mas o que é isso? O que é para ti o amor? E para ela, neste caso, era um abraço. Ela foi para casa, tinha uma boa comunicação. E isto, um dos elementos da comunicação, como vamos falar, tem a ver com poder dizer as coisas que eu estou a sentir e que estou a pensar, ser honesto. E ela disse isso ao parceiro e disse: falta-me um abraço. E no dia a seguir veio feliz para o curso, já se sentia amada. Mas isto pode-vos parecer uma coisa muito básica, mas é profundíssima porque ela passou o fim de semana todo e os fins de semana sucessivos, porque estes cursos são longos, a dizer: caramba, tão básico. Eu andava a fazer aqui um problemazão. Claro. Quando era uma coisa. E mudou. Ok? Portanto, tenham atenção a isto. O que é o amor para mim? O que é o amor para ti? Vamos... Desculpa, olha, agora... Não sei se queres ir para... Não, está tudo bem. Estás a seguir bem. Hoje estás-te a portar bem. Estou a portar bem. Bom, então vamos lá. A primeira coisa é a intenção do meu relacionamento. Certo? Qual é a intenção do meu relacionamento? E a consciência daquilo que eu quero mudar. Daquilo que está mal ou daquilo que está menos bem na minha relação, e esta é a minha intenção para eu poder com isto, usando as técnicas da comunicação eficaz e amorosa, melhorar o meu relacionamento, ok? Depois, a responsabilidade de cada um. Exatamente. De cada parceiro do relacionamento. Qual a cota-parte de cada um em relação àquele tema específico que nós precisamos de melhorar. Depois, quais são as estratégias que nós temos para melhorar isto, não é? Consoante o problema ou a questão que nós identificamos claramente, as estratégias e, tendo em conta o que cada um tem de fazer, quais as estratégias que iremos utilizar para melhorar. E a partir do momento em que isto está identificado, quais são os comportamentos que eu vou ter, quais são as ações que eu vou definir em relação a este determinado tipo de problema. E depois, o resumo. Se aquilo que nós fizemos está a ter um bom feedback ou não, se resultou ou não, ou se eu tenho que replantear e redefinir a minha estratégia. Está certo? Está certo. Ou seja, primeiro de tudo, eu para mudar alguma coisa tenho que ter consciência que há alguma coisa que está mal. Quando eu não quero aceitar isso, eu não posso mudar nada. A partir do momento em que eu aceito que existe alguma coisa que não está tão bem, ou que existem coisas que podem melhorar e podem sempre, portanto, essa é a parte boa. A parte boa dos relacionamentos é essa. Pode sempre melhorar. Pode sempre melhorar. Depois disso, depois de eu saber que há alguma coisa que pode ser mudada, então eu tomo responsabilidade por mudá-la. A minha parte da responsabilidade, como a Ana disse, cada um vê a sua parte. E atenção, ter consciência é também ter consciência de... Porque às vezes nós queremos melhorar a comunicação sem perceber que o problema não está na comunicação. Não está nestas coisas que são estratégias. Estratégias para comunicar melhor, para nos entendermos melhor. Às vezes o problema está a montante, que é esta relação não está de pé, eu não sinto a vontade de estar aqui, ou outra pessoa não sente esta vontade. Este não é o tema de hoje, mas para dizer que eu tenho que ter consciência. A minha intenção está aqui, estou a falar com alguém que eu amo e com quem eu quero construir uma relação, e agora que eu tenho consciência de como é que a comunicação nos influencia, eu tomo a responsabilidade por mudar e por aprender as estratégias certas para poder ter as ações certas para ter os resultados que eu quero. E a palestra de hoje é um bocadinho sobre um pouco estes passos todos, que é tomar um bocadinho de consciência sobre a importância deste tema, tomar a responsabilidade por guiar esta parte da nossa relação, aprender as estratégias e, neste caso, dar-vos estratégias para poderem... Vamos falar isso agora. Vamos falar das estratégias. Acho que é agora. E depois vocês têm que implementar as estratégias, porque a ação é que muda as coisas. Trabalho de casa.
Não julguem que estamos aqui. Tivemos que sair da praia para vir falar, para depois não fazer nada que a gente diz. Tem que fazer, tem que fazer. Bom, então vamos falar um bocadinho sobre as estratégias que se podem implementar para uma comunicação amorosa entre o casal. Uma, para mim, é das mais importantes, que é quando existe um ponto de fricção, um conflito ou uma discussão, parar. Parar, exatamente partindo daquela frase que o Bruno disse, de que lembrarmos que a pessoa com a qual estamos a falar é a pessoa que nós amamos e, portanto, quando não estamos a ser amorosos na nossa comunicação, a primeira coisa que temos que fazer é estar calados e acalmarmos-nos nós, ou seja, nós identificarmos aquilo que queremos falar, aquilo que não queremos falar, mas também percebemos que para falar temos que falar adequadamente e amorosamente. Ou seja, eu tenho que, se for preciso, tenho que me isolar, posso ir à praia, no outro dia vou trabalhar, vou falar com um terapeuta, vou fazer o que eu quiser, escrevo uma carta, falo para o espelho, bato nas almofadas. É uma boa técnica, não é? Para drenar a raiva ou a irritabilidade. Porque é importante que falemos sem raiva, sem irritabilidade. É importante que falemos do nosso coração, é importante que falemos do nosso quarto chakra, porque é o nosso centro de energia que produz a coerência cardíaca. Quando eu amo alguém, eu tenho o meu centro de energia cardíaco ativo e isto entra em ressonância com o quarto chakra, o centro de energia cardíaco da outra pessoa. E portanto, isto provoca que os corações entram em ressonância cardíaca e então aqui a comunicação vai ser altamente eficaz. Portanto, isto serve para explicar que a comunicação é um bocadinho mais complexa do que o que estamos aqui a falar, que envolve também fenómenos energéticos e parapsíquicos, deste ponto de vista em que há uma comunicação entre os campos eletromagnéticos das pessoas, sempre que há uma relação, qualquer ela que seja, não é só amorosa, existe uma fusão dos campos eletromagnéticos. Muito mais quando é uma pessoa que eu amo e que comparto a minha vida e que está na minha casa. Portanto, lógica é que eu drene esta irritabilidade e esta raiva de que aquele assunto me incomodou, ou pode não ser só raiva, pode ser frustração, pode ser a mágoa, pode ser tristeza, pode ser o que vocês quiserem, mas eu tenho que, esse sentimento é meu e eu não tenho que o passar para o outro. Concordo? Concordo. E isto às vezes vai a um ponto que é pessoas que moram juntas. Existem muitos dos mentores com quem eu aprendi sobre relacionamentos e continuo a aprender, que uma das coisas que dizem é que os principais erros que as pessoas fazem em relações é, sem terem estas consciências, irem viver juntas por uma razão. Porque quando eu estou chateado, se estivermos no início de vida numa casa pequena ou aquilo que for, e eu não souber, Casa pequena. pode ser, não é? Um apartamento. Portanto, se for uma casa grande não há problema. Já vai cada um para o seu lado. Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Isto parece... É por isso que eu vivo numa casa grande. Vai resolver já esses problemas. Mas é muito importante isto. Nós não nos apercebemos. Quando eu estou frustrado, existe um problema na relação. E eu, aquilo que estou a ver, enquanto estou no meu estado de frustração, de raiva, estou a olhar para a pessoa que eu amo, eu estou... E apetece-me bater. E apetece-me bater-me. Aquilo que eu estou a fazer é a ancorar, ou seja, a associar a emoção que eu tenho a esta pessoa. E se isto acontecer muitas vezes, eu começo a associar a casa e a pessoa a emoções negativas. E atenção, porque isto aqui é uma coisa que está mais que estudada em termos de psicologia, do efeito de... Ou seja, vocês já ouviram falar de Pavlov, quase de certeza que é aquela associação... Se não ouviram, vão ao Google. Se não ouviram, vão ao Google, pronto, não é o tema de hoje, mas que é uma associação entre um estado emocional e um estímulo externo. Esse estímulo externo, nestes casos, é a cara daquela pessoa, é a casa. E atenção, não estou a dizer que não podemos discutir às vezes em casa, acontece como é lógico, estou a dizer que se eu não tiver esta consciência, eu vou estar frustrado, com raiva, aquilo que for, a olhar diretamente para aquela pessoa, sem sair dali, e isso cria uma associação a longo prazo. Sim. E essa associação depois manifesta-se quando eu menos espero, que é, até estou num dia bom, olho para aquela pessoa faz uma expressão que fez naquele dia que discutimos e a minha emoção vem ao de cima. E eu nem sei porquê.
porque existe esta associação. Certo, e isso é uma coisa que está muito bem estudada a nível de mecanismos cerebrais. Aquilo que me provocou naquele dia é como o exemplo que podemos dar é quando estamos a jantar com o namorado, ou a amante, o que quiserem. Estava a gostar. Não, já vais perceber. E estamos a comer amêijoas, porque eu gosto muito de amêijoas, vamos comer amêijoas. E a outra pessoa acaba o relacionamento naquele momento em que estamos a comer amêijoas. Portanto, eu não vou tolerar mais amêijoas, porque a sensação que eu senti vai ser transferida, ou pode ser transferida, para aquilo que eu estava a fazer naquele momento. Então, é por isso que é importante, e isto exige uma grande consciência de que é quando eu me incomodo, o que é que eu estava a fazer no momento, o que é que eu estava a falar, o que é que eu estava a dizer. Bom, mas não vamos perder aqui o ritmo, que eu acho muito importante. É muito bom mudarem de casa, irem para uma casa grande para poderem ir para sítios diferentes da casa e poderem pensar, mas às vezes isso não é possível e o melhor neste caso é não discutirem. Ou seja, a discussão per se, como estamos habituados a ver nos filmes e a fazer em casa, não é uma coisa produtiva, porque eu tenho de me acalmar, ou de limpar a minha frustração, ou de limpar a minha mágoa. O outro não pode ser responsável pelo meu estado. Eu é que sou responsável pelo meu estado. Quer seja de felicidade, quer seja de tristeza, quer seja de melancolia. Portanto, eu tenho que resolver isso em mim, antes de eu poder comunicar eficaz e amorosamente com o outro. Certo? Ou seja, de uma forma geral, podemos dizer que quando entramos numa discussão, devemos estar lúcidos o suficiente para parar para a discussão. E às vezes perceber isto, porque às vezes nós discutimos sem ter o foco no resultado. Isso. Ou seja, eu discuto porque estou a discutir e porque no calor do momento, com aquelas emoções, saem-me coisas que eu depois me arrependo até de ter dito. E isso são coisas que às vezes eu não posso depois retirar com desculpa. Eu, às vezes digo coisas que deixam marcas. E portanto, falar nestes estados não é produtivo também por esta razão. E notem que se eu explodir e se eu estiver a ser guiado pelas minhas emoções, eu não estou a ir numa direção provavelmente que é aquela que eu quero. Aquela que a parte de mim que quer uma relação boa quer. Que é o quê? Quando nós discutimos, qual é a ideia? A ideia de uma discussão é qual? É chegar a uma conclusão, é chegar a uma resolução. É quando aquilo acabar, nós ultrapassamos qualquer coisa e estamos mais fortes. Ou estamos bem, sentimos-nos bem. Mas o problema é que às vezes discutimos para atacar. Claro. Discutimos para nos defender. Porque não temos... ainda não curamos qualquer coisa em nós. Porque não, exatamente. Porque não nos apercebemos que a discussão per se não vai levar a lado nenhum. E por isso é que devemos resolver as coisas por nós próprios. E eu gosto de falar na discussão que muitas vezes dizemos coisas que magoamos o outro, e por isso é que, na minha opinião, não deveríamos discutir, como uma história que eu li há muito tempo que falava de um avô que contava ao neto porque é que se devia sempre falar amorosamente com os outros. Ou seja, porque é que não deveríamos falar à bruta. E ele explicou-lhe então, vai pregar um prego na porta. E o neto foi pregar o prego na porta. E ele disse, agora prega mais 4 pregos na porta. E pregou mais 4 pregos na porta. Estás melhor? Então, estou melhor. Preguei os pregos, drenei, saiu aquela chatice porque eu preguei os pregos na porta. Ok, agora vamos tirar os pregos da porta. E é fácil tirar os pregos da porta. Tiramos os pregos da porta. Como é que ficou a porta? Portanto, a porta ficou com a marca dos pregos. Só que a marca dos pregos está na porta e eu já não posso fazer nada para conseguir eliminar isso. E com as pessoas passa-se exatamente a mesma coisa. Eu, quando estou a fazer com que... a passar o meu incómodo para o outro, eu estou-lhe a pregar um prego, para com isso, supostamente, eu me sentir melhor. E ele vai fazer o mesmo comigo. Só que quando eu tiro o prego, porque já a discussão terminou, e até podemos ficar bem, mas há sempre a marca do prego. E esta marca do prego é que, cumulativamente, muitas vezes faz com que as relações terminem. Porque nós guardamos tudo a nível do nosso cérebro e a nível do nosso corpo físico.
coisas ficam conectadas umas com as outras, exatamente como o exemplo das amêijoas. Então nós temos de ter muito cuidado, e eu volto a dizer, para mim o objetivo é que as pessoas não discutam. Comunicar não é discutir. Termos a consciência, a lucidez disto, numa relação madura isto já é possível. Madura não, pode ser jovem. Vá, esta de madura. E uma jovem pode ser madura. Pessoas Bom, numa relação, vamos dizer uma relação de casal, em que as pessoas estejam com o mesmo fim, com o mesmo intuito, com a mesma intenção de estarem os dois bem. Isso já é uma relação madura por definição, porque já têm a lucidez de estarem alinhados na sua intenção. E então, com isto, pretendemos dizer que, por primeira estratégia, o cuidado com o outro. E drenar as minhas emoções que não me interessam e que não competem ao outro que me resolva e pensar o que é que eu quero dizer. Correto? Correto. E a partir daí definirmos, dizer, ok, agora vamos conversar sobre este tema calmamente, quando já ambos resolvemos as nossas emoções. Estratégias depois para falarmos sobre um tema que nos incomoda. Sim, lembra-te disso, porque eu queria acrescentar uma coisa, porque às vezes quando nós falamos, nós estamos a falar, pelo menos, Ana, se não concordares também diz-me. É uma em coisa público, queres que eu te discordo sem em público? dúvida, sem problema. Ou seja, nós com isto e com o não discutir, estamos a falar primeiro de uma discussão daquelas que se vê nos filmes, agressiva. Ou seja, porque discutir não tem que ser uma coisa agressiva, pode ser uma troca de ideias e que deve acontecer. Por outro lado, uma coisa importante que não é agora, a partir de agora, vocês dizem, pronto, olha, eles disseram para não discutir, eu nunca mais discuto. Pá, seria bom, mas a questão é, as emoções existem, pode acontecer. O importante aqui é o quê? É ter consciência do que é que está a acontecer, ter consciência de eu saber quando vocês começarem a ter, e nós todos, começar a construir aquele espaço sempre maior entre aquilo que está a acontecer e eu ter uma escolha em relação a isso, em vez de só reagir. Ou seja, não quer dizer que a partir de hoje tu não discutas, não quer dizer que a partir de hoje tu não consigas, tu consigas controlar tudo. Porque não é essa a ideia. A ideia é tu perceberes. E demora algum tempo. E demora, é um trabalho. Portanto, só para dar esta ideia que pode acontecer, há de acontecer, podes-te chatear, mas tem consciência do que está a acontecer. Tem consciência daquele prego e se calhar já não o martelas tão fundo. E se calhar já tiras mais cedo. E se calhar fazes uma série de coisas. Mas isto parte da consciência de eu saber qual é a consequência daquilo que eu se calhar já fiz na minha vida. Acho que todos já fizemos isto. Já todos pregámos alguns pregos que não gostamos de ter pregado. E até tiramos as portas. E até arrancamos portas. É verdade. Ok. Então, estratégia para comunicar. Ou seja, já estamos muito evoluídos, já temos a consciência da discussão, tivemos um desacordo, uma coisa que não estamos de acordo em casal e, portanto, precisamos de resolver. Ok? Sim. E já estamos tranquilos, já estamos calmos, cada um por si, e agora vamos nos sentar a conversar. Se nos vamos sentar a conversar, a primeira coisa que temos de ter consciência é que as nossas palavras... Conversar na sala. Pode ser na sala. Deve ser na sala. Ok. Porque Pois, senão no quarto, associamos atenção, o quarto exatamente. a uma discussão. Mas, pronto, ok. Ó Bruno. Opa, é isso, é verdade. Eu só ia dizer que também podia ser no carro. Ou podia ser lá fora. Ou podem dar uma volta, pronto. Não tem que ser... Não tem que ser na sala, né? Mas é melhor do que no quarto, sem dúvida. Agora, aquilo que eu ia dizer agora, para nós queremos comunicar, nós temos que primeiro de tudo perceber o que é comunicação. E aqui voltamos um bocadinho ao início muito rápido, para dizer que comunicação é pôr em comum. Eu tenho que conseguir transferir as ideias que eu tenho cá dentro para a outra pessoa. Já meti aqui a mão à frente, Ana, tens que me corrigir. Eu tenho que conseguir transferir ideias daqui para ali. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que perceber que as palavras são etiquetas que eu dou a experiências e não são as experiências em si. Ou seja, se eu agora vos dissesse a todos, pensem num cão, todos vocês iam pensar num cão diferente, ou acabaram de pensar, porque para processarem a palavra cão, tiveram que pensar num cão. Portanto, todos pensaram num cão diferente. Alguns cães são grandes, outros pequenos, uns com pelo longo, outros com pelo curto, e esse cão está baseado na vossa história de vida, está baseado em coisas que vocês viveram. E porque é que isto é importante? Porque quando eu digo cão, não tem um grande impacto. Mas se eu uso palavras como responsabilidade, amor,
respeito, afeto. Nós temos que perceber que estas palavras estão a criar imagens tão diferentes na minha cabeça e na cabeça da Ana e nas vossas todas, que nós temos que arranjar uma forma de, quando comunicamos, a imagem que eu tenho cá dentro, que é aquilo que eu quero passar, seja algo que pode realmente passar para ali. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que descrever esta imagem muito melhor do que só dizer o nome que eu lhe dou. Porque esse nome que eu lhe dou, a Ana dá-lhe outro. Se eu lhe apresentasse a mesma imagem, ela dar-lhe outro nome. Portanto, o que aqui estamos, o que é que o Bruno está a querer dizer é que nós devemos descrever aquilo que pretendemos em vez de dar os nomes. É isso que estás a querer dizer mais ou menos? Em vez de interpretar, descrever. Ou seja, vamos supor que eu agora faço uma expressão que vocês geralmente associariam à raiva. Okay? Eu faço assim. Provavelmente vocês vão interpretar que esta expressão foi relacionada com qualquer coisa que a Ana disse. Por exemplo. Ou não? Tem sempre que ser eu. Opá, pronto, és a minha cobaia. Mas o que acontece? Caso de estudo. Sou o teu caso de estudo. És o nosso caso de estudo. Sou exatamente, sou o caso de estudo de todos. Isso é um facto. Mas a verdade é que, se vocês interpretarem isso, vocês podem estar já a falhar à partida. Claro. Ou seja, o que é que vocês precisam, o que é que eu preciso de fazer, e isto é um treino para todos, inclusive para mim e para a Ana, que é descrever. O que é que aconteceu ao Bruno? O Bruno fez aquela expressão. Qual expressão? Ele fez aquilo com a cara. O que é que isso quis dizer? Não faço ideia. Isto é... Em vez de, queres dizer, em vez de ele fez aquela cara da raiva. Ou ele demonstrou raiva. Ele demonstrou uma certa cara. Eu não sei o que é que aquilo significa e nem sei o que é que está associado. E isto é importante, porque na comunicação, quando eu vou tentar resolver um problema, exprimir aquilo que eu sinto, eu posso... Portanto, já deixando de lado que estamos a comunicar com a pessoa que amamos e não vimos com a raiva, ok? Estamos para falar. Eu venho e falo. Mas as palavras que eu estou a usar, ela pode interpretar a conversa que eu estou a ter como o fim da relação, em vez daquilo que eu estou a interpretar, que é o início da relação. Imaginem só, eu posso ir ter uma conversa com um parceiro, porque penso, pela maneira como ele está a falar, neste caso comigo, como ela está a falar, eu posso interpretar que aquilo é o fim para ela, que ela está a querer levar isto para um determinado sentido, e o que é que vai acontecer? Eu vou começar a reagir a esse fim, em vez de interpretar outra coisa que se calhar era o que ela queria. Qual é o segredo para não fazer estes erros? É saber que qualquer interpretação, qualquer coisa que eu assuma que a outra pessoa quer dizer, pode não ser isso. E portanto eu descrevo. Isso, ok. E, portanto, onde é que estávamos? Estávamos na forma como vamos comunicar. Portanto, já sabemos que não vamos falar no quarto, vamos falar depois da drenada das nossas emoções e vamos ter uma estratégia para falar com o outro. Se é um problema que vem sistematicamente, que esses são os mais graves, que são aqueles que muitas vezes continuamos a discutir porque não percebemos que não podemos discutir, porque eu não posso mudar o outro, posso-me mudar a mim próprio, posso ajudar o outro a perceber-se, mas não o consigo mudar. Então, às vezes temos que chegar a um acordo. Ou seja, para que é que eu me vou continuar a chatear com este tema se eu sei que o outro não vai alterar uma determinada forma de ser ou de estar? E aqui entram as estratégias para falar, para conversar. Como é que nós vamos conseguir conversar adequadamente, amorosamente e eficazmente com a outra pessoa? E eu e a Ana hoje na praia, porque não pensem que praia tem que ser só não fazer nada ou estar a dormir, não. Eu e a Ana hoje na praia criámos um modelo para terem uma coisa fácil de lembrar. Palpável. Apalpável. Uma coisa muito palpável para vocês poderem levar como instrumento para poder conversar com outra pessoa de uma maneira eficaz e de uma maneira que ajude a atingir o resultado que eu quero. Portanto, lembrem-se sempre disto, quando eu vou comunicar eu tenho que perceber o que é que eu quero, antes de tudo. Portanto, já falámos sobre isto, estou só a relembrar antes de começarmos. E então este modelo é um modelo que nós chamamos é um modelo sem conflito. Sem conflito. Mas o modelo é o sem, ok? Com S. Não é sem conflitos. Minha irmã. É sem conflito. A ausência de conflito. Exato. Mas como o nosso modelo é o sem, eu estou a dizer sem. Pronto. Que é sem S-E-M. Ok? S-E-M. Sem.
Este modelo que nós criámos, cada letra representa uma palavra. E a primeira palavra, queres... Que é o S. Que é o S. O S da A primeira Sara. letra, exatamente. Que é a palavra simples, vem de simples, ou seja, quando eu quero comunicar, eu tenho de ser simples. Isto é espetacular para as mulheres. É um grande desafio. Porque a ideia é que, em vez de 555 palavras para dizermos uma coisa, possamos dizê-las em 5 palavras. Isto é possível. Portanto, isto vai nos ajudar a sermos mais específicos. Não, os específicos é a segunda. É assim. Ok, é só ser. Estás a ver como eu sou simples? Estás a ver? Eu já estou a adiantar a segunda palavra. Bom, simples. Simples. Simples, básico. Eu falar com o número mínimo de palavras que posso falar para dizer uma certa coisa. E direto ao assunto, não está com rodeios. Por exemplo, eu digo... isto é um exemplo do dia-a-dia. Olha, desculpa, eu não te quero estar a incomodar, mas não sei se tens 5 minutos, gostava de dizer uma coisa. Não, mas se calhar estou-te a incomodar, espera aí. Vou reduzir isto, ok? Agora vou reduzir. Posso falar contigo? Preciso falar contigo. Tens 5 minutos agora? E tu vais-me dizer sim ou não. E vamos falar, ok? Portanto, eu conseguir reduzir aquilo que eu quero dizer a poucas palavras. Porque nós... Eu sou simples, por acaso. És. Tem dias. Mas olha, faz-me lembrar aquela anedota. Atenção que isso é... Ok, essa anedota a mim, por exemplo, faz lembrar o específico a seguir. Mas... Ah, é? Então vai. Mas podes introduzir o tema do específico agora com esta anedota. Ok, então vamos introduzir a letra E. A letra E significa específico, especificamente. Agora fala tu. Ok, especificamente. Ou seja, primeiro, só para irmos juntando, simples, poucas palavras. Eu posso dizer tudo aquilo que eu quero com menos palavras do que aquilo que tenho dito. Eu quero dizer que te amo, eu posso dizer que te amo. Claro que também posso usar outras maneiras de dizê-lo ou de mostrá-lo. Mas poucas palavras. Específico. Específico quer dizer... Lembram-se daquele exemplo que eu dei no início da palestra, para quem ainda não tinha chegado, no fundo, amor. Falta-me amor. Isto aqui é muito genérico. São palavras muito genéricas. Tu não me respeitas. O que é isso? Ou seja, o que eu preciso é especificar isto. Concretar. Exato. Ou seja, eu quero especificar isto. Dá-me um exemplo. O que especificamente é que não estás a sentir? O que especificamente é que tu precisas, que não estás a ter? De que maneira especificamente? Qual foi o meu tom de voz especificamente? Estou a repetir especificamente para vocês terem para marcar. Mas vamos lá dizer, por exemplo, falaste-me à bruta. Falaste-me à bruta. É sempre a mesma coisa, Bruno. Falaste-me à bruta. Pronto. Então vá, diz. E agora o que é que eu posso fazer com a Ana? Eu pergunto-lhe, atenção, isto tudo depende do estado dela, mas eu vou dizer, ok, podes-me dizer, ou seja, o que é especificamente para ti é que é falar à bruta? O que é que eu fiz especificamente? Porque eu não me apercebi. Eu não tive essa consciência. O que é que eu fiz? Como especificamente é que eu te falei à bruta? Como é que foi? Foi o meu tom de voz que te disse isso? Foi a minha expressão facial? O que é que aconteceu? Portanto, aqui quando se fala no o S de simples, portanto, para sermos o mais concisos possível na comunicação, para evitarmos asos a outras interpretações, o E de específico e o M de mensurável. De mensurável, daquilo que possa ser medido. Exatamente, ou seja, aquilo que eu vou dizer. Aquilo, a Ana agora comunicou-me, falas sempre à bruta, e eu pergunto-lhe, Ana, o que é isso especificamente para ti? O que é que eu fiz? Foi o meu tom de voz? O que é que foi? Ela agora, porque à bruta não é, nem é específico, nem é mensurável. Eu não consigo perceber para mim o que é mais à bruta ou menos à bruta. Eu não consigo medir. Ou seja, a partir do momento em que ela me diz e especifica e diz-me foi o teu tom de voz. O teu tom de voz foi muito alto, foi agressivo. Ok? E eu vou pegar nessas palavras e vou perceber, ok, isto é qualquer coisa que eu posso medir. Ou seja, é qualquer coisa que eu consigo perceber o que é. Nós temos aqui uma regra que criámos para vocês conseguirem identificar, para usarem a regra do mensurável, esta última letra, que é, quando eu descrevo aquilo que está a acontecer, quando a Ana me diz, estás a falar à bruta, se ela dissesse isto a 100 pessoas, qualquer pessoa com estas palavras, o que é que interpretaria? E a nossa regra é, toda a gente que sinta aquelas palavras que tu disseste tem que interpretar o mesmo. Porque é assim que tu sabes que é específica, mensurável e simples. É quando outras pessoas ouvem a mesma coisa que ela me disse a mim,
e interpretam da mesma forma. Ok? Ok, ligeiras mudanças, mas muito poucas. Percebem exatamente a mesma mensagem. Falou-me à bruta e a mesma mensagem, lembra-se, tem a ver com as imagens que eu queria aqui dentro. À bruta é o quê? É o tom de voz? Se a Ana me disser, Bruno, falaste com um tom de voz, agora está a ser específica, okay? Falaste-me com um tom de voz alto, e depois pode então, por cima dessa descrição, interpretar e dizer, falaste-me com um tom de voz muito alto, o que para mim foi agressivo e fez-me sentir mal. E eu agora, se outra pessoa ouvisse isto, ia perceber exatamente o mesmo. Ele falou com um tom de voz alto, ela sentiu-se daquela maneira, eu se calhar sentia-me de outra, mas o tom foi alto. Esta primeira parte é a parte importante, que é, falei alto, com um tom alto. Ok? Portanto, isto é ser mensurável. Portanto, resumindo, o modelo de comunicação verbal, o modelo de comunicação verbal em relação ao casal, para termos uma comunicação eficaz e amorosa, é um modelo 100, portanto, que significa sem conflitos, portanto, em que o S vai querer dizer o simples, portanto, em que a comunicação deve ser o mais simples possível. O E de específica, a comunicação deve ser o mais específica possível. E o M de mensurável, ou seja, a comunicação tem que ser medida de forma a que qualquer pessoa que ouça a mensagem possa interpretar da mesma maneira. Este será um modelo que podem utilizar para quando estão a comunicar com o vosso love. Com o vosso amor e com toda a gente, na verdade. Mas hoje estamos a falar de relacionamentos amorosos, portanto é aqui que estamos a dizer. E às vezes nem temos que falar. Às vezes o outro só quer que eu esteja presente a ouvir. Normalmente é mais as mulheres, não é? Há um bocadinho contaste uma coisa gira. A anedota do falar. É quando uma mulher chega tão irritada à casa, começa a falar sobre o tema. E fala. O homem, se for inteligente, não diz nada, que é a melhor forma de comunicar nesse dia, nessa hora específica. E depois ela diz, ao fim de 45 minutos de falar, mas o melhor é nem falar sobre isto. Melhor é nem falarmos sobre isto. Melhor é nem falarmos sobre isto. E aqui tem uma comunicação muito eficaz no fim. Se o homem toda a gente percebe que é, não vamos falar mais sobre isto. Não vamos falar mais sobre isto. E aquele homem foi muito inteligente. Foi sim, senhor. Bom, que temos que falar mais, Bruno? Ora bem, portanto, nós até agora fizemos aqui já uma passagem sobre vários temas que são essenciais para a comunicação. Vamos fazer uma recapitulação rápida para também vocês, e para quem chegou mais tarde, poder acompanhar. Primeiro, dissemos que é essencial, nós quando falarmos, temos noção que a comunicação não é só verbal, mas também é não verbal, e perceber que o lado não verbal, que é o meu tom de voz, o ritmo e aquilo que o meu corpo faz, a forma como eu ponho os gestos, okay, a respiração, que eu uso os muito. meus olhos. Exatamente. E essas coisas todas comunicam de onde? Não é daquilo que tu queres dizer, é das tuas emoções. Esta parte não verbal da comunicação e paraverbal comunica através de emoções. Ou seja, eu nem sequer sei que estou a fazer aquilo, mas está a sair da emoção que eu estou a sentir. Portanto, vem do meu cérebro inconsciente. Vem, exato. E isso às vezes é que lixa tudo. Porque, há aí uma coisa muito importante que nos esquecemos de dizer, e isso é muito típico das mulheres, é quando eu estou a dar uma comunicação não verbal de uma forma, mas estou-te a falar de outra forma. Por exemplo, quando as mulheres dizem não, mas querem dizer sim. É muito típico das mulheres. É muito típico. Eu, por acaso, não sou assim. Sou muito frontal, muito direta. E acho que é uma perda de tempo dizermos que não quando queremos dizer que sim. Se queremos dizer que sim, dizemos que sim. Isto seria comunicação simples, ok? Dizer que sim quer dizer que sim. Não é dizer que não e o meu corpo dizer outra coisa, mas... Porque o nosso corpo vai dizer outra coisa, porque é o meu cérebro inconsciente que trabalha a minha comunicação não verbal. Portanto, quando eu estou a pensar uma coisa, a sentir essa coisa, mas a minha ação é contrária a isso, além da gravidade que isso é, porque eu não estou a ser coerente, estou a ser incoerente. E isso pode ser uma coisa simples como queres ir jantar fora e eu digo que não, quando quero dizer que sim.
mas pode ser uma coisa muito mais complexa e muito mais grave, até de situações mais complicadas, nomeadamente entre os casais. Portanto, temos de ter cuidado e temos que nos esforçar para sermos o mais coerentes possível na nossa vida. Não só no casal, na família, no trabalho. Porque isso é o que me vai evitar eu ter conflitos lidos pelo meu corpo. Porque o meu corpo não mente. Há um livro, aliás, maravilhoso sobre isso que se chama como? Chama-se O Meu Corpo Fala. Okay. O Meu Corpo Fala. Eu conheço um pai 30 que falam... 30 nada, é a área da linguagem corporal, quer dizer... Isso. Que é... Mas o que eu estou aqui a falar, que tem a ver, estou a falar de um tema específico, porque isto é o que me vai dar conflitos que me podem levar a uma doença física. Ou seja, quando eu sistematicamente, ao longo da minha vida, penso uma coisa, sinto uma coisa, mas atuo de uma forma diferente, e eu estou a criar um conflito. Estou a ser incoerente. E este conflito vai ser guardado numa área específica do meu cérebro. E consoante a área específica do meu cérebro, onde esse conflito está guardado, eu vou ter uma doença no corpo físico pela reflexoterapia própria da cerebral em relação ao meu corpo físico, ok? Portanto, isto é muito mais complicado do que vos parece à primeira vista e, portanto, têm de ter cuidado para serem coerentes. Não só nos relacionamentos, mas noutras coisas da nossa vida. Então, quando eu sou coerente, também sou simples, porque significa que se eu quero uma coisa, não tenho... Obviamente que não estamos a falar de coisas complicadas, em que não estamos a falar em situações sociais complexas, estamos a falar numa relação de casal em que nós podemos, além disso, ser honestos. Porque se eu quero uma coisa, eu devo dizê-la, devo dizer aquilo que eu estou a sentir. Está certo? Sem dúvida. E existe aqui, fizeste-me lembrar em relação a esta congruência interna. Estávamos aqui a fazer esta passagem, mas acabamos por abrir novas portas que podem dar novos pontos de reflexão para todos nós. Estamos a falar há mais de uma hora. Pronto. E agora aquilo que eu ia... acaba. É para acabar, ok. Pronto. Não, desculpa, resume. Pronto, vou resumir. 6 minutos, 6 minutos. São os ninjas, que é uma cultura, ou seja, japonesa, que faziam... Oriental. Sim, os ninjas particularmente do Japão, aquilo que eles faziam é uma coisa muito interessante, eles têm um código muito específico, eu gosto de estudar estas áreas porque nos traz alguma informação, e eles diziam em relação à congruência que uma pessoa é congruente em 3 pontos: pensamentos, palavras e ações. E quando uma destas 3 coisas falha, o teu resultado na vida geral vai ser incongruente, vai ser uma coisa que tu provavelmente não queres. E é muito, muito engraçado. Portanto, quando nós queremos comunicar com assertividade, com poder, alinhamos estas 3 coisas. Os nossos pensamentos são refletidos nas nossas palavras e nas nossas ações. São estes 3 pontos de foco. E lembrei-me de dizer isto. E está bem, foi exatamente o que eu disse. Só que como é os orientais é mais fixe. Pá, fica logo... porque isto é antigo, são coisas muito interessantes. E eu não sou antiga. Não, calma. Sim, bom, não vamos falar sobre isso porque então nunca mais acabávamos. Bem, vamos dar 3 minutos para perguntas. O livro é O Corpo Fala, um dos que estávamos aqui a falar. Acho que falamos de tudo. Faltou-me o poema do Pablo Neruda. Fica para a próxima. Não vos vou contar o meu poema favorito sobre o amor. Sabem que existem, já demos imensas palestras sobre o amor e relacionamentos e se calhar vamos continuar a dar, porque é aquilo que as pessoas nos têm pedido. Na realidade, os maiores conflitos da nossa vida têm a ver com as pessoas com as quais nós vivemos, na nossa casa, e portanto, para nós sermos mais felizes do que o que somos, lembrem-se sempre que o outro não me pode fazer feliz. Só eu é que me posso fazer feliz a mim própria e o outro também não me pode magoar. Só eu é que me posso magoar a mim própria. Portanto, mesmo quando o outro faz uma coisa desadequada, que me incomoda ou que eu não estou de acordo, é muito simples. Eu tenho que saber se vou decidir continuar naquele barco ou se me incomoda, se eu não sou capaz de aguentar, salto do barco. Portanto, deixa de me magoar e deixa de me incomodar. Então, isso é o básico. É que ninguém é responsável pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, a não sermos nós próprios. E com isto, as relações
só nos podem fazer mais felizes do que o que nós já éramos. Só nos podem fazer sentir melhor do que o que nós já éramos, porque o outro vai-me acrescentar qualquer coisa e o outro vai-me transformar no melhor que eu possa ser. E as relações, sem dúvida, que são uma aprendizagem, costumam-me perguntar sempre se vale a pena. Eu adoro essa pergunta do se vale a pena. E eu acho sempre que vale a pena, porque são tudo aprendizagens e de todos os relacionamentos que vocês tiveram na vossa vida, têm, ou devem, ou podem, melhor dito, podem, eu estou a ficar uma coach espetacular, podem fazer uma lista de gratidão, porque quando fazem esta lista de gratidão, vai-vos obrigar a pensar naquelas pessoas, naqueles ex todos. Alguns vão demorar para aí meio ano para fazer a lista, porque têm tantos ex, pronto, enfim. Mas vá, façam esta lista de gratidão no sentido em que vão pensar no ex de outra maneira, de uma maneira amorosa, mesmo quando a relação acabou mal, que eu acho péssimo. Vamos falar sobre isso. Como terminar relacionamentos de forma amorosa. Porque o relacionamento, na realidade, prende-se por a forma como nós terminamos, que isso é que vai mostrar quem nós somos. Porque, para começar, está sempre tudo lindo e maravilhoso e só ouvimos passarinhos e coraçõezinhos aqui à nossa volta. Mas quando terminamos é que mostramos os nossos valores, o nosso respeito, os nossos princípios e a nossa amorosidade para com o outro, mesmo que o fim da relação seja por uma situação que é externa a nós, como por exemplo uma terceira pessoa. Mesmo nesses casos, eu sou adepta de que as relações devem terminar bem, até porque isso vai ditar a forma como eu vou ter outra pessoa na minha vida. Portanto, esta lista de gratidão faz-nos pensar nestas pessoas amorosamente e quando eu penso e sou grata pelas relações que eu já vivi anteriores, então é muito mais fácil eu conseguir apaixonar-me e ter uma relação melhor e mais completa no futuro. Bem, então, tem de haver coerência entre o que se diz verbalmente e as atitudes. Correto. Portanto, a coerência é entre o que eu penso, é o que sai aqui do meu cérebro. Entre as palavras, que o que é que ele quer dizer com as palavras? Que é no fundo aquilo que eu sinto, eu conseguir verbalizar. E as minhas ações, que são o meu comportamento. Isto nós temos que ter coerente. E por isso é que nós estávamos a dizer que as minhas ações, no fundo, podem ser interpretadas como um comportamento não verbal, que resulta do meu inconsciente, porque resulta daquilo que eu pensei e que não fui consciente. Por hoje é tudo. Bruno, obrigada por teres vindo a Lagos, obrigada a vir ao Algarve. Bom, eu vim ao Algarve ver os meus sobrinhos, a verdade seja dita, mas vim aqui mais uma vez para conversar com o Bruno e porque vocês também pediram e eu estou a ficar uma apresentadora espetacular. O público pediu e nós acedemos, trouxemos a Ana e o Bruno. Então, muito obrigada, vamos brevemente voltar a conversar mais um bocadinho. E muito obrigada por estarem aí, partilhem as palestras, subscrevam o canal do YouTube e através do canal do YouTube nós vamos colocar resumos da palestra, desta e de outras e também uma forma de verem as outras palestras que já fizemos e subscrevendo então através das redes sociais. Portanto, é um prazer poder ajudar-vos a serem melhores e a estarem melhores na vossa vida e serem pessoas mais felizes. É um prazer, sim senhor. E obrigado, é um prazer falar contigo. Obrigada. Então até à próxima. Até à próxima.